Pois bem, eu já estou dizendo tudo isso, tá? Eu estou fazendo essa interpretação do mapa horário. Vamos ver como ainda esses eventos aparecem nas outras técnicas de previsão. Tarô, baralho cigano e pêndulo. Me acompanhem. Vou repetir. Dado o caráter drástico e importante desse evento, eu consultei vários oráculos ao mesmo tempo. Aliás, eu quero esclarecer para vocês que essa prática de usar vários oráculos ao mesmo tempo eu já faço há um bom tempo, tá? Mas essa é a primeira vez que eu estou mostrando essa forma de trabalho aqui no canal, mas eu já faço isso há muito tempo. Muitos dos meus clientes já foram beneficiados, na verdade, com esse tipo de trabalho. E aí eu vou mostrar para vocês agora aqui nas cartas do tarô. Eu usei um método que é chamado de método Peladan, que é um método de 5 cartas, tá, de arcanos maiores e mais 5 cartas de arcanos menores. É o método Peladan associado com um método de embaralhamento das cartas que é chamado de método europeu. Tá? Então é um método Peladan combinado com o método europeu, que usa 5 cartas de arcanos maiores e 5 cartas de arcanos menores. O interessante desse método Peladan, tá? Que na verdade então eu estou usando 10 cartas, né? Se a gente parar para ver. O interessante desse método Peladan é que ele me mostra a conclusão do evento, mas me mostra um encadeamento dos eventos que vão dar a resposta final que eu quero. Lembrando que a pergunta é: vai acontecer a Terceira Guerra Mundial no ano de 2020? Esse jogo de tarô me responde que não. Mas vejam qual é o encadeamento dos eventos. Eu vou explicar agora, mostrar agora. A gente lê essas cartas em pares, tá? Um arcano maior e um menor. Então, o primeiro par, que é a carta da Justiça, junto com a Rainha de Ouros, mostra, tá, o início do conflito. A carta da Justiça segura uma espada. A carta da Justiça, nesse jogo aqui, nesse contexto, mostra o início da situação de conflito. E eu vou acrescentar um detalhe aqui, tá, gente? Quando a gente consulta oráculos, pelo menos eu, na minha forma de trabalhar, quando eu consulto os oráculos, eu entendo que eu estou consultando uma egrégora espiritual. Tá? Eu estou consultando o que a espiritualidade tem para me falar. Então a carta da Justiça me traz aqui que, de alguma maneira, esse conflito, de um ponto de vista espiritual, ele está respondendo por alguma demanda, alguma necessidade de justiça kármica. Tá? Existe alguma questão kármica envolvida com essa situação. E a Rainha de Pentáculos me mostra que esse conflito tem também uma motivação de ordem econômica, que a gente sabe que está ligada, né, quem está por dentro das notícias, da questão geopolítica, a gente sabe que essa questão econômica está ligada à questão do petróleo. Mas não só isso, tá? Vamos lembrar que esse conflito é um conflito entre Estados Unidos e Irã. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa astral dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando por uma crise econômica importante. Isso está indicado no mapa astral dos Estados Unidos. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, mas nesse momento as cartas de tarô mostram então que, de um ponto de vista bem pragmático, de um ponto de vista bem prático, a Justiça com a Rainha de Pentáculos mostra que a motivação desse conflito é econômico, tá? Está relacionada com a crise econômica dos Estados Unidos, está relacionada com a necessidade de petróleo que os Estados Unidos possuem, mas também, de um ponto de vista espiritual, existe alguma questão kármica ali que está acontecendo, que está sendo colocada em evidência ali. É como se existisse um resgate de uma dívida kármica coletiva acontecendo nesse momento, tá? O próximo par que nós vamos analisar é a carta da Temperança com o 7 de paus. Nessa posição, o par de cartas mostra o que está faltando na situação. E o que está faltando na situação é exatamente temperança. O que está faltando é
um diálogo equilibrado, uma comunicação equilibrada. Está faltando ponderação nessa situação. Está faltando negociação, tá? E de alguma maneira o 7 de paus ali está indicando que o conflito supera a temperança, tá? O conflito ele supera qualquer possibilidade de equilíbrio, de acordo, de entendimento. Aí o próximo par que a gente vai analisar é a roda da fortuna com 5 de paus. A roda da fortuna, ela pode ser interpretada de duas maneiras aqui. Primeiro, ela indica, tá? Eu vou entender aqui que nessa posição, a roda da fortuna indica um aumento na instabilidade da situação. Um aumento na instabilidade da situação, gerada pelo próprio conflito que aparece ali no 5 de paus. Vejam que a presença dos 5 de paus e do 7 de paus são cartas de conflito, tá? Então, embora eu tenha dito que não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas os conflitos eles vão aumentar, eles vão chegar num ponto crítico e nós vamos ter uma situação de grande instabilidade. Mas a roda da fortuna também pode ser interpretada como uma reviravolta, um redirecionamento no curso dos eventos. Então, o conflito pode aumentar até chegar a um ponto crítico e depois ele pode assumir uma nova direção que vai culminar no último parzinho, que é o par da carta da força com a rainha de paus. A carta da força com a rainha de paus, tá? A carta da força ela é uma carta positiva. Quando eu tirei o baralho, esse baralho de tarô, quando eu tirei quando eu fiz essa tiragem das cartas de tarô, eu convencionei que um resultado final de uma carta positiva significa que não vai ter a guerra. Uma carta negativa, uma carta de polaridade ruim, negativa, significaria sim que a Terceira Guerra vai acontecer. A carta da força é uma carta positiva, é ela que aparece no resultado final. Então ela me responde que não vai acontecer a Segunda Grande Guerra, a Terceira Grande Guerra, tá? A Terceira Guerra Mundial. Não irá acontecer, apesar de toda a força do conflito, tá? Que vai alcançar um patamar muito alto. Não vai acontecer a Terceira Guerra. Porém, a resolução desse jogo de forças vai deixar muito claro que vai haver um ganhador e um perdedor, tá? A rainha de ouros, a rainha de paus no último parzinho me revela que vai ter alguém que vai posar de vencedor e vai ter alguém que vai sair perdedor. Vejam bem, não vai ter a guerra, a carta da força mostra que não vai ter a guerra porque os personagens envolvidos em todos esses conflitos vão se conter, tá? Então, vejam que esse jogo tem um limite para o ano de 2020, tá, gente? Então, a carta da força com a rainha de paus, a carta da força é uma carta onde a pessoa, tá, os personagens estão contendo os seus instintos agressivos. É por isso que eu consigo dizer que não vai ter a guerra. Então não é que a guerra não é que o conflito vai chegar numa solução de pacificação consensual. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer até o final do ano é uma contenção dos conflitos. Os personagens vão se conter. Por isso que não vai acontecer a guerra. Pode ser que aconteça em 2021 ou em 2022. Eu não investiguei isso ainda nos oráculos. A carta central onde aparece o diabo com o as de pentáculos, o as de ouros, mostra, a carta do diabo aqui mostra que a motivação central desse conflito realmente é a questão econômica, como inclusive foi mostrado pelo segundo par. Só que a carta do diabo mostra que os personagens envolvidos não estão sendo totalmente honestos, os bastidores desse conflito tem muita coisa podre, vai falando assim no popular. Os bastidores desse conflito tem muita coisa podre, muita coisa sombria relacionadas
aos interesses econômicos que motivam todo esse conflito geopolítico. E tem muita coisa podre, muita coisa negativa, inclusive num plano espiritual, tá? Então, de alguma forma, existe uma energia espiritual negativa carregada, né, que está levando a esse conflito de ordem geopolítica mundial. Já adianto para vocês, tá? Ainda nesse vídeo aqui, eu vou falar as informações que me chegaram através de colegas meus que são médiuns, que são canalizadores, né? Líderes espirituais que são canalizadores. Eles me trouxeram algumas informações que tem a ver com o que eu estou vendo aqui na carta do diabo, junto com o As de Pentáculos, tá? A parte espiritual, ela está do planeta Terra, tá? Eu já adianto isso para vocês. A parte espiritual do planeta Terra está muito carregada de energia sombria. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vi através do baralho cigano. Mas espero que vocês tenham entendido essa leitura, tá? O encadeamento dos fatos na tiragem de tarô pelo método Peladan me mostra que o conflito ele tende a aumentar. Eu falei isso também no mapa de astrologia horária. O conflito tende a aumentar. Não vai, pelo menos até o final do ano, não vai culminar numa terceira guerra mundial, tá? Mas o conflito ele vai aumentar. Isso está no... É interessante que esse jogo mostra uma questão de destino mesmo, uma questão espiritual e de destino, né, por trás do conflito concreto, né? O conflito concreto tem uma motivação econômica, tá? Uma motivação econômica e política. Mas tem também uma questão de destino, tem uma questão de karma, tem uma questão espiritual também envolvida. Isso você vê nas cartas da justiça, na roda da fortuna e na carta do diabo, né? Então tem um aumento de tensão, mas ele não chega no final a uma terceira guerra mundial. Mas você vai ter um fator aí de um vencedor e um perdedor. Eu não perguntei para os oráculos, mas é possível, por exemplo, que ocorra uma guerra localizada ali na região dos Estados Unidos, Irã, né? Na região do Irã mesmo, na verdade, né? Mas seria uma guerra dos Estados Unidos com o Irã e talvez algum aliado local ali, mas que não vai chegar a virar uma terceira guerra mundial, pelo menos não ainda no ano de 2020. Vamos ver o que o baralho cigano então mostra. Deve estar aparecendo para vocês a imagem do baralho cigano, que eu converso com vocês aqui no celular e ao mesmo tempo estou vendo aqui o computador, tá? O baralho cigano, eu abri uma tiragem de 5 cartas, saiu a lua, o cachorro, a chave, aliança e cruz. E pela técnica de carta oculta, que é uma carta de síntese, saiu a carta do buquê, a carta número 9. O que esse jogo está falando? Numa tiragem de 5 cartas com uma carta oculta, primeiro a gente interpreta as 5 cartas, tá, gente? No baralho cigano, quando você abre um número ímpar de cartas, a carta que responde é a carta central, ou seja, aqui quem responde é a carta da chave, a carta número 33. Tá? Então é a carta do meio, a carta da chave que responde. A carta da chave não responde nem que sim, nem que não. Tá? Quando você pergunta, vai acontecer a terceira guerra mundial até o final do ano de 2020? A chave, ela dá uma resposta assim, vai depender do livre-arbítrio dos personagens envolvidos. Tá? É como se o evento não estivesse totalmente já pré-determinado, né? Então, o baralho cigano está respondendo, depende. Só que, por exemplo, se a gente olhar a carta do cachorro e a carta da aliança, elas formam um parzinho, tá? E elas mostram uma aliança feliz que pode impedir a guerra, tá? Então, na verdade, eu interpretei assim, existe aí um jogo de forças e de alianças que, no final das contas, não vai deixar com que todo esse conflito, por mais tenso que seja,
por maior que seja esse conflito, vai ter um jogo de forças e de alianças que não vai deixar a coisa explodir para uma guerra mundial, tá? E aí, quando a gente faz um pareamento entre a carta da cruz e a carta da lua, a carta da lua no baralho cigano, num contexto de jogo assim, ele representa tensões, a carta da lua aqui representa tensões, representa confusões, e a carta da cruz vai representar sacrifícios. Mas são sacrifícios que vão ter que ser feitos para que o conflito não se transforme numa guerra mundial. Tá? Então, o baralho cigano, pelo conjunto das cartas e principalmente pela carta oculta, pela carta de síntese, que saiu o buquê, e o buquê é uma carta muito positiva, então o conjunto das cartas mais o buquê me responde que no final das contas não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. A carta da chave, ela é uma carta de livre-arbítrio, então os personagens, pelo jogo de alianças e de forças envolvidos, provavelmente a probabilidade maior aqui é que esses personagens optem por não fazerem uma adesão a uma terceira guerra mundial. Vejam que para ter uma guerra mundial não basta apenas Estados Unidos e Irã. Tá? Os aliados de ambos os lados precisam querer ter a guerra. O que o baralho cigano está me falando é que provavelmente os aliados, a carta da aliança, ela é importante para responder esse jogo, né? Então, os aliados, no jogo de força entre aliados de um lado e de outro, na hora de sopesar os resultados e as consequências, todos esses aliados vão ser contra uma guerra mundial planetária. Empregando uma técnica que envolve o uso de pêndulos em placas radiestésicas, tá? Aqui eu usei uma placa radiestésica de um dos símbolos importantes do Reiki, fiz um testemunho escrito e apliquei o pêndulo em cima desse testemunho, que por sua vez estava em cima dessa placa de radiestesia. Então, com o uso do pêndulo, eu fiz a pergunta: irá acontecer a Terceira Guerra Mundial em 2020? Tá? Então, isso é uma técnica radiestésica. Num vídeo futuro eu posso até mostrar como é que essa técnica funciona, não é o caso agora. Eu quero apenas esclarecer para vocês que usando essa técnica eu também obtive a resposta não. Então vejam, o conjunto dos oráculos que eu usei, astrologia horária, tarô, baralho cigano e pêndulo, segundo a minha interpretação, isso é uma interpretação, mas a preponderância dos oráculos está me dando uma resposta não, apesar da intensidade da situação, apesar de haver aí uma indicação, principalmente na astrologia horária e no tarô, existe uma indicação de que realmente a situação vai chegar a um ponto crítico. Mas o baralho cigano me trouxe uma perspectiva um pouco mais positiva, não é... A carta central, sendo a chave no baralho cigano, ela não me responde nem que sim, nem que não, tá? Então, na verdade, pode acontecer a guerra como pode não acontecer. Mas aí quando eu olho as cartas laterais, que são cartas mais positivas, como o anel, o cachorro, a própria carta da cruz, a carta da cruz ela é uma carta dúbia, porque ela me fala de sacrifícios, mas também me fala de uma possibilidade de vitória. E a carta de síntese, que é a carta do buquê, então esse conjunto de cartas que rodeiam a situação me sugerem que a probabilidade maior é de um resultado final positivo que não vai se converter numa guerra mundial. Mas a gente realmente vai viver muita preocupação ao longo do ano. Inclusive a carta da Lua seria a carta que me informa que as pessoas vão estar muito preocupadas com isso. E essa preocupação é real, o perigo é real. Apesar dos oráculos estarem me falando que não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, inclusive o pêndulo também me falou isso, mas o pêndulo ele me deu uma resposta fraca, tá? Foi um não fraquinho. No pêndulo a gente sabe que esse não é fraquinho, só para vocês saberem, tá? Quando o pêndulo gira para a direita, a resposta é sim, quando o pêndulo gira para a esquerda, a resposta é não. Então foi um não muito fraquinho. Tá? Mostrando que existe a possibilidade desse não virar um sim. O perigo vai existir ao longo do ano, mas por enquanto
os oráculos estão me dando como resposta: não vai ter a Terceira Guerra Mundial. Agora eu vou daqui para frente falar para vocês o que os outros astrólogos, meus amigos, me disseram, qual foi o contraponto deles, e depois eu vou falar qual é a informação que eu tive com os médiuns, canalizadores, enfim, pessoas que lidam com comunicações por canalização com o mundo espiritual. Vou fazer isso agora.